Muito bom dia a todos, minhas senhoras e meus senhores, deputados aqui presentes, funcionários da Assembleia Legislativa, telespectadores da TV Assembleia. Iremos dar início à solenidade de entrega de título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Leonardo da Fonseca Dias, e convido para compor a mesa o deputado Davi Maia. Também para compor a mesa convido o deputado Cabo Bebeto. Deputado Gilvan Barros Filho. O jornalista Luiz Ilá, também para compor a mesa. Rita Lira, arquiteta e ativista política. Carolina Dias, estudante universitária e ativista política, também para compor a mesa. Solicito ao deputado Cabo Bebeto e deputado Davi Maia que conduzam o nosso homenageado aqui também para compor a mesa. Convido a todos para, de pé, em posição e respeito, ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Ó pátria, mãe, salve, salve,
Brasil de amor eterno seja símbolo, por lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o deputado Cabo Bebeto para assumir agora a presidência dos trabalhos. Passa a palavra ao propositor da sessão, o deputado Bruno Toledo. Senhoras e senhores aqui presentes, meus colegas deputados, deputado Cabo Bebeto, que agora preside essa sessão, deputado Davi Maia, deputado Gilvan Filho, que agradeço o prestígio nesse momento. Ao longo de minha vida pública, sempre no cargo de deputado estadual, seja no cargo de deputado estadual no âmbito partidário ou simplesmente como cidadão a defender o que acredito, sempre admirei profundamente aqueles que enxergam na política uma atividade nobre e capaz de produzir mudanças positivas e significativas em uma comunidade. Infelizmente, nos dias atuais, a política, diferente do que pensava o filósofo grego Aristóteles, é vista como uma arena de disputas por espaço, cargos eletivos ou jogos de poder. Nesses momentos, precisamos assistir ao nascimento de uma liderança no meio de uma pequena multidão para entender com mais profundidade o papel da política na sociedade. Essa é a importância de Leonardo Dias nesse quesito apenas, mas não é o único ponto que justifica tal homenagem, que é receber o título de cidadão honorário de Alagoas, pois há mais serviços prestados. Agora é inegável, os que exercem a política como uma virtude, sem precisar de cargos e sem ambicionar o poder pelo poder, são lideranças naturais que nascem por dons próprios, confirmando a premissa constitucional de que todo o poder emana do povo. São pessoas que conquistam a representatividade que possuem. Eis quem é o empresário Leonardo Dias. Para além de um amigo que ganhei, ao estarmos juntos em algumas batalhas, como na defesa do Escola Livre, contra a ideologia de gênero, na busca pela redução do poder coercitivo estatal, dentre outras. Leonardo Dias é uma referência ao se doar às causas que acredita com um idealismo nobre que está longe de ser utópico, mas que alcança conquistas reais por se apoiar em virtudes concretas. Leonardo Dias tem em si algo que é descrito pelo pensador Chesterton, o cidadão comum que se preocupa com seu lar comum, com seus filhos comuns, com todos os seus. E comuns aqui, caríssimos e caríssimas, significa que há de mais belo o olhar especial e carinhoso que devemos ter para a família e o quanto este deve ser protegida pelo bem de toda a sociedade. Assim temos o cidadão comum que sabe que o preço da liberdade é a eterna vigilância, que compreende a importância de estar atento à defesa da vida, da propriedade, da livre iniciativa dos indivíduos. Leonardo Dias vem fazendo isso por si e por todos aqui em Alagoas. A necessidade de lutar por um país melhor, longe das nefastas ideologias que só produzem misérias e mortes, como se comprova na história, é que desperta este cidadão comum às ruas. Afinal, percebe ele que os poderes que deveriam representá-lo são falhos, pois todos os homens são falhos, e carece que a democracia não se resuma ao ato de ir às urnas, mas de estarmos todos vivos, pulsantes, participando das discussões que conduzem os rumos de nossa comunidade, sejam essas na esfera municipal, estadual ou federal. Assim, procedeu Leonardo Dias sempre.
Assim, ele percorreu diversas cidades alagoanas, com recursos próprios e pouca ajuda, para tentar implantar nos municípios uma legislação que protegesse a infância da pornografia. Em épocas em que nossas crianças são sexualizadas precocemente, de forma como são, só isso já seria uma luta digna de todos os aplausos e honrarias. É um nobre gesto que foca nas gerações futuras. Eis o tamanho da hercúlea luta, pois sabemos que hoje a coisa mais difícil que existe para um pai e para uma mãe é cuidar de seus filhos diante dos males que andam à espreita na televisão, nas ruas e na própria escola. O trabalho que Leonardo Dias desempenha, em muitos momentos, é missão de todos nós, para que depois não venhamos simplesmente a sermos passageiros clandestinos das circunstâncias maldadas de quem exerce o poder. E como já dizia Platão, não há nada de errado com aqueles que não gostam da política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Creio que essa frase mostra bem a importância que Leonardo Dias teve no ativismo político nos últimos anos, quando se opôs à turba ideológica vermelha que não se envergonha de ostentar uma foice e um martelo responsável por mais de 100 milhões de mortos. Estávamos caminhando para o abismo se não fossem pessoas como Leonardo Dias e algumas outras poucas se erguerem contra tudo isso e despertar na multidão a revolta legítima e latente contra tantos escândalos envolvendo o nosso país. Leonardo Dias os encarou e serviu de inspiração para todos que não querem ser governados por esses intolerantes que se acham monopólio de virtudes, mas amam tolher pensamentos por meio do politicamente correto. Adoram gritar por aí que só é democracia quando há hegemonia em torno do que eles querem. Se não houver, já acusam logo, é golpe. Leonardo Dias teve coragem de peitar quem precisava ser peitado, e isso incluiu figuras que se tinham como medalhões políticos desse estado e desse país. Os demais deputados dessa casa sabem do que falo, pois entendem as pressões sofridas para aprovar matérias que contrariam os interesses inconfessos dessas minorias barulhentas, mas organizadas. Eles não tardam em buscar assassinar a reputação. Então é preciso sim esta coragem. Orgulho-me de ter feito parte de um parlamento que a teve, pois aprovamos muitas matérias espinhosas, cujo conteúdo era subvertido pelos ideologicamente comprometidos. Ao amigo Leonardo Dias, essa coragem também nunca faltou. Ele se manteve de pé e prosseguiu, sem na pele que não é fácil. Dentro do ambiente democrático que precisa ser respeitado, e é o que sempre defendi, Leonardo Dias se envolveu em discussões políticas como as nacionais, mas também locais, como no caso da 17ª Vara Criminal, na defesa da livre iniciativa, contra a doutrinação escolar, também sabendo ouvir, sabendo participar das discussões que trazem em si o contraditório, que é da essência do debate, mas sempre firme, lógico e substanciado em seus argumentos. Então digo ao que estão aqui presentes, Leonardo Dias é um ganho para Alagoas, pois representa algo raro hoje em dia, uma liderança que sai do seio de uma pequena multidão e legitimamente representa tais anseios com a coragem que lhe é cobrada e a confiança que se conquista. Poucos são que estão na atividade pública hoje que podem se orgulhar disso. E ao exercer este papel, Leonardo Dias é crítico, sim, e há muitos poderes constituídos, inclusive este, e aí é possível discordar ou concordar. Abrir o debate, enriquecer, buscar caminhos, pontos comuns e verdadeiramente evoluir. Leonardo Dias, portanto, ajuda Alagoas a evoluir. Mas pontua sem medo de errar, quando na Assembleia Legislativa reconhece a importância de quem tem esse olhar crítico em nossa sociedade e está afirmando algo muito belo já dito por Santo Agostinho. Eu prefiro os que me criticam porque me corrigem ao que me adulam porque me corrompem. Cabe a nós a inteligência de filtrarmos tais críticas, evidentemente. Desta forma, tenho orgulho de entregar a Leonardo Dias, que é natural de Aracaju, a bela capital do estado de Sergipe, o título de cidadão honorário de Alagoas, pois muito fez em defesa de nossa querida terra dos Marechais, assumindo lutas e bandeiras
que representam diversos alagoanos, ao lutar para proteger diversas crianças e adolescentes do Estado, ao se colocar como um muro de proteção na defesa da família e de valores cristãos que são importantíssimos para nosso Ocidente. Leonardo Dias, que se integrou a Alagoas e, como já bem sabemos, pois é característico de nossa terra, aqui foi recebido de braços abertos e soube retribuir, doando-se a Alagoas em sua atividade profissional, mas também em uma luta pelo que acredita e que inspira a tantos outros. Muito me honra essas homenagens, Leonardo Dias, porque para além de compartilharmos muitos pontos em comum desta visão de mundo, que vai às ruas como você vai, ainda resgata a esperança de muitos na atividade política como o real motor de mudança verdadeiramente. E é preciso que jovens e até os já não tão jovens entendam isso e participem. Busco, como posso, estimular essas participações que não se dão necessariamente por cargos eletivos, mas sim pelo compromisso com nossa localidade. Reitero, é isso que vejo em sua atividade, pois ela não nasceria de forma que nasceu se não tivesse antes brotado de forma honesta da alma, do compromisso com Deus, com as convicções e sabendo de quem se deve satisfações para nunca fraquejar diante dos desafios que surgem e de uma minoria barulhenta que quis sequestrar esse país por um viés ideológico. E quando digo que isso nasce da alma, é porque sei que Leonardo Dias vivencia na pele o que é este modelo de Estado e pacto federativo que temos hoje, que joga o empresário como vilão, distribui migalhas entre os mais pobres sem apresentar alternativas de crescimento real e massacra a todos nós com impostos e mais impostos, mas sem os serviços de qualidade que devem ser prestados por esse mesmo Estado, sendo entregues. Não podemos nos calar diante do que anda invertido. E você, Leonardo Dias, escolheu não se calar e escolheu falar por milhões que silenciam por diversos motivos, já que a patrulha é forte. Sua voz tem essa importância. Hoje, ela tem essa importância para Alagoas. Saindo da política, Leonardo Dias, que hoje é empresário, soube empreender também em outro campo e contribui para Alagoas com isso. Atualmente gera empregos, ajuda a indústria do turismo alagoano com seu negócio e a tantas famílias a conseguirem o sustento com o suor do rosto. Não é fácil empreender nesse país. Leonardo Dias escolheu empreender em Alagoas. Então, além de tudo que eu já citei, há também a contribuição de produzir riquezas nesse estado. É assim que trato todos os empresários, sejam pequenos e grandes. São construtores de riquezas. Estão fomentando a prosperidade. São diferentes daqueles que burocráticos e presos em seus gabinetes só fazem mesmo planejar utopias que no fim, por excesso de regulamentos e leis, só prejudicam a sociedade. Ao escolher Alagoas, Leonardo Dias buscou tirar o seu sustento deste solo desde quando se formou em análise de sistema e ingressou no ramo de telefonia móvel, atuando por 10 anos como executivo comercial em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Em uma das esquinas da vida, aos 31 anos de idade, optou pelo risco de empreender. E assim o fez, entrando no ramo do comércio de alimentos. Ciente das dificuldades que o nosso país enfrenta, ingressou no ativismo político e se colocou como um opositor aos partidos de esquerda, valorizando a vida, como no combate à descriminalização do aborto e na defesa de tantas outras pautas aqui já citadas. Assim foi um dos fundadores do movimento Brasil, que esteve nas ruas pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Desde então, Leonardo Dias tem atuado no combate à corrupção e no resgate dos valores cristãos na sociedade, sendo responsável pela organização de atos, passeatas e manifestações em defesa do Brasil nesse sentido. O empresário também fundou o movimento Alagoas contra a doutrinação escolar, responsável pela eliminação da ideologia de gênero em todo o Estado, como até já frisamos em texto. Alagoas, portanto, presta uma bela homenagem a este que escolheu nosso solo para empreender e batalhar por uma sociedade mais livre e justa. Leonardo Dias merece reconhecimento público por sua atuação política e social na defesa da família, dos valores cristãos e do bom funcionamento das instituições públicas. Eu só tenho a agradecer. Obrigado a todos.
Agora vamos fazer a entrega do título. Eu designo o deputado Cabo Bebeto e o deputado Davi Maia também para fazer a entrega deste título. Olá, você tá gordinho, já quero economizar seus passos, já passo a palavra aí ao homenageado, senhor Leonardo Fonseca Dias, agora cidadão alagoano. Difícil vai ser não se emocionar, né? Bom, eu queria começar primeiro agradecendo, e eu não posso começar de outra forma, sem ser agradecer a Deus, que é o princípio de tudo, inclusive da minha história de ativismo político. Agradecer a minha família, meus pais, a minha esposa, meus filhos. Agradecer também aos meus funcionários que seguram a onda, porque o ativismo exige muito da gente, né? E a ausência dentro do nosso negócio é um negócio que a gente tem que administrar e não é fácil, né? Além da gente lutar contra as burocracias estatais, contra toda a dificuldade que tem, e ainda mais eu sendo um ativista político contra as correntes dominantes do Estado, contra as forças do Estado, né? E você manter esse negócio funcionando, precisa de funcionários que você confie, e eu não poderia deixar de estar falando aqui sobre eles e agradecê-los também. Agradecer aos deputados, e em especial ao amigo Bruno Toledo, que foi o responsável pela proposição dessa homenagem. Deputado, muito obrigado. Aos outros deputados que também me acompanham, né, às vezes se divertem e às vezes se aborrecem, né, com as tretas, né, o amigo Cabo Bebeto, o deputado Davi Maia, que a gente tem vários debates muito interessantes, ele como liberal, eu como conservador, né, o deputado Gilvan, obrigado pela sua presença, deputado, também. Foi nosso parceiro aqui em algumas dessas batalhas que foram nomeadas, né, e a gente sempre pôde contar também com o seu apoio. Muito obrigado, viu, deputado? Enfim, a minha história, como falou o deputado Bruno, em 2011, eu resolvi dar uma rompida na minha vida. Tinha uma empresa que eu trabalhava, que era a Oi, 10 anos dentro da Oi, atendendo governos, né, governo de Pernambuco, governo de Alagoas, governo de Sergipe, prefeituras, né, e conhecendo os milindres de tudo aquilo que envolve as negociações dentro de contratos de grande vulto no âmbito da esfera governamental, e com base em toda a educação cristã que eu tive, dada pelos meus pais. Para quem não sabe, meus pais foram
um dos primeiros nomes da renovação carismática. E eu sempre tive esse embasamento cristão que carrego comigo até hoje e tenho como pilar da minha vida. E em uma entrevista que eu fiz, que eu também fui apresentador de programa, não sei se vocês sabem, né? Eu apresentava um programa com o grande Gerson Odilon, um médico respeitabilíssimo da nossa sociedade. E numa apresentação dessa, eu tive a oportunidade de entrevistar o padre Cícero Lenisvaldo, que comandava em Alagoas uma marcha contra o aborto. E naquele momento, eu comecei a estudar para poder entrevistá-lo, né? E nessa entrevista, eu me deparei com um documento do Partido dos Trabalhadores, que estava no poder, onde ele dizia claramente a intenção de descriminalizar o aborto. Na entrevista, eu vi no padre a luta solitária. E ainda com as limitações de estar vinculado ao clero, para quem é católico sabe, as limitações de empenho político quando se está dentro do clero. E presenciando aquela luta solitária, eu me senti instigado a fazer o meu papel, a lutar por aquilo que eu acredito. E aí eu encontrei uns doidos na minha vida, que são os meus amigos de Movimento Brasil, sem os quais eu não estaria aqui. O Movimento Brasil nasceu em 2014, reuniu empresários, médicos, pessoas da sociedade que, assim como eu, estavam indignados. Alguns com a parte financeira, alguns com a questão realmente política, outros, como eu, cristãos, evangélicos, católicos, também incomodados com toda a destruição moral que a gente presenciou, se calou e assistiu acontecer em nosso país durante muitos anos. E naqueles dias, no dia 31 de outubro de 2014, a gente selou o Movimento Brasil. Antes a gente entregou adesivos, fomos nas ruas, né, e vivemos um período bastante complicado, sem esperança praticamente nenhuma, porque o país estava dominado. Ainda está dominado, mas naquela época ainda era muito mais difícil. E eu costumo dizer que a gente conseguiu fazer o que parecia impossível, né? A gente tirou, sem força, sem organização nenhuma, pessoas que nunca tiveram no meio político, a gente conseguiu tirar a presidente sem apoio de partido, sem envolvimento de político nenhum, tudo na raça, na coragem, com dinheiro nosso. A gente ia e juntava R$100, ainda hoje é assim, a gente junta R$100, R$50, R$30, R$200, quem pode dar o que tem, e aí a gente faz tudo acontecer, e foi assim que o Brasil derrubou a presidente Dilma. Mais do que derrubar a presidente, a gente resgatou a esperança. A gente resgatou a esperança. Depois da luta do impeachment, o movimento se envolveu com muitas outras batalhas, e eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estar juntos deles em todos esses momentos. Aqui nessa casa, deputado, o senhor presenciou, como bem disse, o deputado Gilvan, que era da legislatura anterior, os dois, presenciaram momentos acalorados de debate. Chegamos a ser chamados de analfabeto político por um deputado, que depois virou nosso parceiro em outras causas, mas olhou ali para a gente naquela galeria e disse assim: você é um analfabeto político. Quem lembra disso, Suzy? Né? Nós estávamos aqui tratando da 17ª Vara Criminal, que é a vara responsável pelo combate à corrupção aos crimes de colarinho branco, que envolvem, óbvio, organizações criminosas diversas, mas também as organizações criminosas políticas. E com muita coragem o movimento veio aqui dar o sinal e pedir aos deputados para que a vara tivesse continuidade e que pudesse continuar a fazer o trabalho dela. Conseguimos. Logo depois tivemos outras batalhas. A ideologia de gênero
Foi uma grande guerra. Está aqui nossa parceira Rita, né, sem a qual nada disso teria acontecido dentro da ideologia de gênero. Eu lembro que um dia ela me ligou e disse: Léo, eu estou com um documento que você precisa ler. Era o Plano Estadual de Educação do governo de Alagoas. Uma tragédia. Uma tragédia. Coisas absurdas escritas ali dentro, por militantes, por pessoas que queriam subverter a educação das crianças e dos jovens desse estado, de forma oculta, na surdina. Porque não pensem vocês, um documento de 300 páginas, com todas as atividades que os deputados têm, com certeza muitos dos senhores não teriam tempo de se debruçar sobre tudo que estava ali e aquilo iria passar. Mas nós nos levantamos enquanto movimento, lutamos, fundamos um outro movimento, pegamos o apoio da Igreja Católica, do nosso arcebispo, pegamos o apoio da Igreja Assembleia de Deus, que também teve uma presença fortíssima e foi muito importante nessa luta. E nós unimos todos os cristãos, os católicos e os evangélicos, para lutar por aquilo que o nosso Senhor nos deixou e a quem a gente serve, acima de tudo. Fizemos um trabalho fantástico. Tiramos a ideologia de gênero de praticamente todos os planos de educação do Estado. Dos 102 municípios, um a um. Lendo, corrigindo, passando para o presidente da Câmara, visitando algumas câmaras, audiências públicas, guerras, batalhas, xingamento. Foi aí que eu virei homofóbico, virei machista, virei misógino. Eu já era fascista, né? Fascista eu já era antes disso. Mas ganhei uns novos apelidos no decorrer da ideologia de gênero. E mais uma vez a força do movimento foi suficiente para que a gente vencesse não só nos 102 municípios, mas aqui também nessa casa, onde a gente teve o apoio fundamental dos deputados, da grande maioria. A verdade é que alguns deles não estiveram conosco, né? E o debate foi bastante acalorado. Como a gente vinha nesse debate, a gente preparou, na verdade, uma surpresa. Assim como eles queriam aprovar o plano de educação na surdina, enquanto a gente discutia a ideologia de gênero, a gente entrou com o projeto Escola Livre. Esse deu bastante barulho. Mais até do que o outro. Aí a gente virou ditador, virou amordaçador, né? E, enfim, culminou com um dia aqui, e esse dia eu não posso deixar de registrar. Estava o sindicato aqui, todo mundo aqui quebrando a grade, derrubando grade. E o deputado Bruno Toledo aqui nessa tribuna, eles transmitindo do lado de lá, e o deputado Bruno Toledo aqui defendendo o projeto com unhas e dentes. Um projeto que foi inovador no âmbito estadual, né, porque a escola sem partido é o único estado que foi aprovado, foi em Alagoas. Depois o STF derrubou por questões políticas, mas o principal ganho da lei a gente já tinha alcançado, que era trazer o debate à tona, mostrar o que estava acontecendo nas escolas. E hoje os professores têm receio. Hoje os professores têm cuidado quando vai chegar na sala de aula para falar ou fazer proselitismo político partidário. É óbvio, minha filha tem 14 anos. Ela tem um acompanhamento em casa e tem um acompanhamento dos professores. E hoje os próprios alunos argumentam: professor, peraí, isso que você está fazendo está errado, não é assim. Eu também tenho o direito de pensar da minha forma. E por muitas vezes nós nos calamos. Eu também me calei, eu fui doutrinado sem perceber. Assim como muitos de nós aqui. A gente vai se deixando levar. E a Escola Livre teve o papel fundamental de trazer isso à tona, de trazer o debate. A lei foi um mero instrumento para que isso acontecesse, né? Mas nós conseguimos aqui também, com muita guerra, com muita batalha, trazer esse benefício para as famílias alagoanas. Fizemos também o projeto Infância Sem Pornografia rodar o Estado. Participamos por mais de 20 municípios. É um outro projeto do procurador chamado Dr. Guilherme Shelby. E saímos pelo Estado, apresentando nas câmaras municipais esse projeto, lutando para as crianças não receberem materiais impróprios. Diziam que não existiam, mas vez ou outra a gente encontrava livros com conteúdo pornográficos destinado a crianças dentro das bibliotecas de escolas. Eles vão continuar dizendo que não existe, mas uma buscazinha apurada a gente vê que tem.
né? Então, não foi um, não foram dois, não foram três que nós encontramos diversos. Veio a campanha do Bolsonaro, uma outra luta, né? O Bolsonaro, ele incorporou em si a esperança da mudança. E nós a depositamos nesse governo justamente tudo aquilo que baseou todo esse sentimento que as ruas tiveram durante esses últimos 4, 5 anos de ativismo político. Eu já era machista, homofóbico, misógino, ultra-radical, religioso. E aí a gente virou caixa 2, virou robô, e agora a gente virou miliciano também, né? Miliciano digital. E enquanto a esquerda vai criando esses rótulos, enquanto aqueles que não têm projeto, que não pensam no futuro do país, que não têm compromisso com o país e querem acabar com a nossa dignidade, enquanto eles vão criando esses rótulos, é como aquele ditado, né? Os cães ladram, mas a caravana passa. E nós acordamos 6 anos atrás e não vamos mais deixar o nosso Brasil, a nossa Alagoas, largada na mão desse povo que vem destruindo tudo aquilo que nós acreditamos. O Bruno Toledo falou sobre Chesterton, né? E o Chesterton tem uma frase que diz, né, que desistir, ou que cada época, ela é salva por um punhado de pessoas que se colocam, que têm a coragem de não serem modernos. Porque nem tudo que é novo é bom. E aquilo que é bom, a gente precisa conservar. E o que não é, a gente precisa expurgar de nossas vidas. Eu sei que vem muitos desafios ainda. Nós temos muitos desafios. Nós estamos longe de ter o país que nós queremos. Muito longe. A palavra de Carvalho costuma dizer que nós colocamos a cereja do bolo antes do bolo. Então agora a gente precisa fazer o bolo. E o bolo só vai ser feito pelas mãos de cada um de nós. Seja num ambiente familiar, não precisa ser como a gente, doido, de estar na rua. Mas se cada um fizer o seu papel dentro de casa, ensinando seus filhos aquilo que é certo, consertando o que está sendo ensinado errado nas instituições, reforçando aquilo que é bom, tendo cuidado, tendo zelo, tendo amor. Primeiro, pela sua família. E depois, pela sociedade em que você está inserido, o nosso país vai mudar. Não é um processo, a gente conversava hoje, meu amigo Jornandes, não é um processo que eu vou ver o resultado, não é um processo que o Jornandes vai ver o resultado. É um processo que vai demorar 30, 40, 50 anos. Nós não estaremos mais aqui, pelo menos muitos de nós. Mas os nossos filhos, os nossos netos, podem desfrutar desse resultado. Chesterton tem outra frase que diz que a coragem significa um grande desejo de viver com a disposição de morrer. Veja que contraditório. A nossa vontade de viver nos desperta a predisposição de morrer. E é esse o sentimento que move, não somente a mim, mas a todos que aqui estão. Essa homenagem que hoje eu recebo, Bruno, eu agradeço, mas ela não é minha. Não é só minha. Ela é da Rita, ela é do Luiz, ela é do Zilef, ela é de cada um que está aqui. Eu estou aqui apenas como representante, talvez por eu ser mais gordo e apareça um pouco mais. Mas todos que estão aqui hoje estão sendo homenageados. Então sintam-se também homenageados. E as palmas que eu recebi quando entrei eu vou devolver a cada um de vocês, porque ela também pertence a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Deputado, muito obrigado pela homenagem. Certo? Agradeço demais. Obrigado aos demais deputados por terem aprovado por unanimidade.
E além de agora, só fazer uma piadinha, né, que eu não posso deixar de fazer, além de receber todos esses apelidos da esquerda, eu recentemente recebi da direita também, né, de agora eu sou cabo eleitoral de petista. Depois de toda essa história de 6 anos aí trabalhando, acabei virando cabo eleitoral de petista, porque o Renan tem que sancionar a lei que foi proposta pelo amigo Bruno, então de forma maldosa, mentirosa, que a mentira não está só na esquerda não, a mentira também está na direita. Então, fica aqui meu agradecimento a cada um de vocês pela presença. Podem contar comigo, como eu sei que também pode contar com o pessoal do movimento, né? E muito obrigado mais uma vez por todos estarem aqui. Por favor, eu queria um aplauso muito mais forte do que o que eu recebi para cada um de vocês, que sempre estiveram na rua, sempre estiveram aqui nas galerias, sempre estiveram lutando por aquilo que a gente acredita, e vai estar também nas ruas no dia 15 de março, às 9 horas, mais uma vez, para lutarmos pelo nosso país. Passo a palavra para o deputado Cabo Bebeto. Bom dia a todos e a todas. Fiquei até surpreso, não sabia que o Léo era sergipano, né? E esse título, Léo, não poderia não ser unânime. Porque acho que todos os deputados lhe conhecem e era mais do que natural que todo mundo fosse a favor desse recebimento desse título, dessa sua cidadania agora. Você agora de fato de direito é alagoano e é mais do que justo. Vou pegar um pouco o discurso de cada um de vocês aqui. O Bruno falava que era legítima, né, essa sua representatividade, mas mais do que legítima, Bruno, ela é natural. Isso é que é o bom. Quando a gente naturalmente se torna uma referência, quando a gente naturalmente se torna líder, isso não é de um dia para o outro, não é na força, não é só gravando vídeo, não é só no discurso bonito, não, é no dia a dia. No dia a dia. O que a gente tem que aprender, é difícil discursar para essa turma, porque a gente pensa muito parecido. Já fica difícil já para a gente colocar novas palavras ou alguma nova ideia na cabeça deles, porque estão aqui porque a gente pensa parecido, né? E esse encontro aqui é natural. Mas assim, você falou um negócio sobre discutir, né? E nós somos provas disso, né? A gente já discutiu muito e continua discutindo. Mas a gente só discute com quem a gente acha que vale a pena. A gente só puxa na orelha, só chama atenção com quem a gente acha que vale a pena. Eu vou falar um exemplo bem grosseiro, mas quando eu vejo o filho de um estranho se batendo no chão, eu desvio, porque eu acho horrível aquilo ali. Porque se fosse um sobrinho meu, o filho de um amigo, eu pegava na minha, pegava na orelha, ou do pai ou dele. Do meu filho nem se fala, que meus filhos nunca fizeram isso. Mas a gente discute, porque primeiro a gente acredita e tem esperança, que a gente se ajuda discutindo, discordando, né, chamando a atenção um do outro. O que a gente precisa fazer é só saber o local certo para fazer essas coisas, porque a gente se torna vitrine. E muitas pessoas do mal, elas se organizam para pegar esses momentos e nos enfraquecerem. E a gente não pode se permitir, né, dar essa oportunidade para que eles nos enfraqueçam, porque é tão difícil para a gente conseguir as coisas, conseguir ser referência, conseguir ser líder. E a gente tem que começar a se proteger, porque eles fazem isso e fazem isso muito bem, de forma leviana, que não é o nosso caso. Mas é importante que a gente tenha esse amadurecimento, sabendo que ele é CRB, eu sou CSA, mas nós estamos do mesmo lado. O cachorro do futebol é uma diferença que é natural que a gente tenha. É natural que a gente tenha divergências, mas a nossa essência, se ela for boa, meu amigo, a gente tem que caminhar junto, deixando as pequenas ou grandes diferenças de lado,
Porque eu acredito que a sua essência é boa. Você faz um cara como o Daniel sorrir, isso para mim é um milagre. Né, Daniel? Então, assim, tem pessoas aqui que só tinha visto na campanha, voltei a ver hoje aqui, e é importante a gente continuar caminhando, porque só foi a cereja mesmo. Não adianta de ir lá, a gente querer consertar Brasília e deixar Maceió do jeito que está, deixar Alagoas no caminho que está. Não, não dá. A gente precisa ter postura e manter o discurso, e não é fácil. Isso é todo dia. Esse papel, Léo, de a gente cuidar dos filhos, de educar, de estar atento, é nossa obrigação. Mas a gente só vai vencer se a gente fizer mais do que a nossa obrigação. Você quase falou uma coisa ali que eu sempre digo: se cada um fizer a sua parte, tem jeito e vai dar certo. E hoje vejo, Léo, que a sua candidatura de vereador ela é muito oportuna, mas talvez ela seja pequena. Do cenário que está se construindo para a eleição de Maceió, eu vejo hoje a sua candidatura para vereador, me desculpe os vereadores, mas do tamanho que você tem, dessa turma que você criou e que vocês criaram, na verdade, talvez a sua candidatura seja pequena. Eu não tenho um prefeito de Maceió ainda, eu queria ter um prefeito. E na minha opinião hoje o meu prefeito seria Leonardo Dias. E deixa eu dizer a vocês, é difícil demais. O Léo tem uma eleição para vereador quase que garantida, isso é fato. Eita, a mulher dele está ali agoniada. Sua mãe também, hein? Depois me apresente sua mãe. Mas, sinceramente, no cenário que a gente tem hoje, eu tenho muita dificuldade de apoiar qualquer um dos candidatos. Muito difícil para mim. E também não tomar partido também é muito difícil para mim. Eu tenho muito medo desse não decidir, de não escolher, parecer covardia. Eu não sou covarde. Eu queria ter um candidato que eu pudesse subir no palanque de peito aberto e dissesse: aí está certo. Eu quero ver qual é a pedra que vai vir. Porque qualquer outro palanque que eu suba, eu vou ser apedrejado, não tenho dúvida disso. Maceió não merece que se tenha só esse cenário que se tem hoje. Não é possível. Bolsonaro teve aqui 61% dos votos válidos. O maceiense tem esperança. É possível. É preciso que a gente apresente um nome que tenha a ver com isso. E é você, cara. Não tem para onde não. Não tem para onde não. Sinceramente. Não vou mentir. Queria que fosse eu. Eu tinha essa vontade. Mas não vou morrer por causa disso, não. Tudo está no plano de Deus. Há um ano atrás eu estava na viatura da polícia, todo mundo me chamava de doido quando eu dizia que ia ser candidato, que havia chance de mudar, que eu tinha visualizado uma chapa interessante, que eu acreditava que podia vir essa onda da mudança. E era doido, tinha candidato também militar, apoiado pelo governo do estado, indo nos quartéis. Todos os quartéis os caras foram, fazia reunião com toda a tropa. E eu dizia: no quartel não vou, porque no quartel as pessoas já me conhecem. Eu tenho que me apresentar para quem não me conhece. O Léo não tem que ir pedir voto na casa do Daniel, não. A família do Daniel já conhece o Léo. O Léo tem que ir pedir voto aos estranhos, se apresentar e conversar com os estranhos. Foi isso que eu fiz na minha campanha. Não fui nenhum dia em nenhum quartel, nem nenhuma delegacia. Porque eu já tinha 17 anos de polícia. Ou o cara votava em mim, eu não votava. Ou gostava de mim, eu não gostava. Não tinha problema. A gente tinha que se apresentar, se dar o trabalho de conversar com as pessoas estranhas. Eu acredito que é possível, sim. Acredito sinceramente que é possível. Acredito que vai ser uma campanha de novo, a coisa mais linda do mundo. Eu me comprometo a sair da sua casa com você e deixar você em casa antes de dormir todos os dias. Antes de dormir, por favor. Antes de dormir, é. Não, mas com a gente, mesmo se eu me atrapalhar e disser que dormir, ninguém vai gritar não. Ninguém vai gritar na gente não. Mas eu me comprometo com você, se você topar e se vocês toparem isso aí, caba velho, de fazer a campanha junto com você. Até os carros da gente são parecidos. De sair todo dia de casa e chegar todo dia de casa fazendo a sua campanha. Com o maior prazer do mundo, porque vejo que vou dormir quando chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro, deputado Bruno, com o sono do justo, dizendo: ó, mantive minha postura, mantive meu discurso, e graças a Deus achei alguém que dá para caminhar comigo nisso aí. Então, irmão, um título merecido, a decisão é sua, mas cabe a gente também trabalhar isso em você. Porque por mim hoje você era o candidato da direita, das pessoas de bem de Maceió, a prefeito de Maceió. Parabéns.
Bebeto, eu agradeço, né, o seu apoio. Na verdade, não é só você quem queria que você fosse candidato, não. Tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos. Eu digo o seguinte, eu não fujo de luta nenhuma, né, eu nunca tive isso planejado, mas diante do cenário atual das candidaturas que estão postas, eu não descarto a possibilidade, se isso for viável partidariamente, que é o nosso grande desafio, né, para que isso aconteça, e se, óbvio, a gente tiver a ordem do nosso capitão, né. Então, com essas duas situações, eu encaro o desafio e a gente vai para a luta junto, como a gente fez em 2018, e mais uma vez a gente pode fazer aquilo que parece impossível acontecer. A questão da ordem do capitão, o cabo tenta desenrolar isso aí. O que ele precisa é do apoio deles, e eu acho que eles estão do nosso lado. Eu acho que a maioria aí concordou com isso, e hoje eu conversei com o Léo um pouco mais cedo, ele arregalou os olhos. Eu estou muito mais tranquilo hoje, só de ter essa possibilidade. Eu estou muito agoniado com essa eleição de Maceió, Léo. E, rapaz, seria show de bola. Seria show de bola. A gente ia dar um exemplo aqui em Maceió, e vocês iam mostrar mais uma vez que é possível, porque eu acredito que é possível, sim. Já passamos aí de uma entrega de um título para o lançamento de uma candidatura, né? Vamos lá. Com a palavra o deputado Gilvan Filho, quem sabe também se declarar, né? Aqui. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente e propositor dessa sessão, desse justo título de cidadão honorário, o deputado Bruno Toledo. Cumprimentar o homenageado, Leonardo Dias. Cumprimentar o nosso colega deputado Cabo Bebeto, jornalista Luiz Vilar, a empresária Rita, a estudante Carolina. Cumprimentar a todos vocês que vieram na manhã de hoje. Estar aqui, Léo, estar homenageando, estar fazendo um gesto a quem sempre lutou pelas nossas crianças, pela nossa semente, que é o futuro do nosso estado, do nosso país. E você que veio empenhado com todas essas lutas que por você foi citada, e sempre defendendo o bem comum. Entre as divergências, me faz lembrar uma ligação que nós tivemos, e você sempre respeitosamente, sabendo ouvir, sabendo que nem sempre iríamos caminhar pelo mesmo caminho, mas sempre trilhando o respeito. E isso me fez estar aqui na manhã de hoje. O respeito vem atrelado à democracia. E tantos aí pregam a democracia de si próprio. E nós precisamos defender a democracia de um município, de um estado, de um país. A democracia de uma sociedade. E essa característica você tem, e é justa todas as homenagens que teve aqui hoje. Sobre o lançamento da candidatura que o Bruno provocou, como também não posso me calar diante de tudo isso, mas sou eleitor de Giraldo Ponciano, da minha cidade natal, da minha querida e pequena amada Giraldo Ponciano. Então, com tudo isso, eu preciso sim, voltei lá um candidato, mas assim, me sinto orgulhoso de estar aqui nesse momento, dividindo o mesmo espaço que você, com tantos amigos que você tem, e aqui a gente pôde perceber quando você foi chamado para fazer parte da mesa, as calorosas palmas que teve a você. E justo e necessário, quando também pôde dividir, e isso é característica do líder, poder dividir todos os feitos e todos os benefícios que traz com todos os seus soldados. Isso é uma característica de um líder, e isso você tem bem. Eu queria resumir minha fala, mas mais uma vez, te parabenizar por todos os momentos que teve em defesa da sociedade alagoana, em defesa da sociedade brasileira, e principalmente, eu hoje sou pai, naquele momento ainda não era, mas sempre pensando nas crianças. É o nosso futuro. É a única forma que a gente tem de mudar
uma sociedade. Desde o começo, poder deixar ela decidir. E isso se faz com democracia. Parabéns, Léo, por todas as suas lutas, que você continue, que Deus continue te abençoando. E uma surpresa grande, você vem da Igreja Católica, eu sou católico, e isso, mais um ponto de característica que a gente vai andar junto por muito tempo. Obrigado. Como político experiente já, né? Já correu pela tangente aí na questão da candidatura. Perdeu não, apoio, perdeu não. Bom, passo a palavra agora ao jornalista Luiz Ilar. Por favor, com a palavra. Precisar de um banquinho aqui, né? Bom, bom dia a todos. Bom dia à mesa. Eu vou prometer ser breve, porque sei que há o adiantado da hora, né, outras questões. Mas eu queria começar saudando todos vocês em nome do Frei João, que aqui se encontra, por uma razão bem simples. Para mim, o senhor é aqui a maior autoridade presente, porque representa aquele diante de quem o meu joelho dobra. E eu acho que essa é a lógica, pelo menos em minha cabeça, que deve estar presente na ordenação de uma sociedade. Nós vivemos um tempo onde a política ela é elevada a um patamar como se ela fosse uma cosmovisão, como se ela representasse o todo. E ela não representa o todo porque ela necessita de um conjunto de valores a serem defendidos, sendo apenas a prática e o exercício para o cumprimento desses valores. E eu não enxergo de outra forma esses valores de melhoria de uma sociedade que não pelos valores cristãos. Podem chamar de fundamentalista e de outros rótulos que as pessoas adoram. Mas é que a opção por nosso Senhor Jesus Cristo, e eu admiro muito Leonardo Dias por isso, ele é uma opção radical. Por que ela é uma opção radical? Porque Jesus Cristo disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não deu uma terceira opção. Então, ou é crer ou não crer. E pelas conquistas que existiram ao longo do tempo, em nome desses valores, são eles que eu quero conservar. Porque são eles que nos permitiram o progresso, são eles que nos permitiram o Ocidente, são eles que nos permitiram determinadas conquistas. Obviamente que eu não quero impor essa crença a ninguém, porque as pessoas são livres para acreditar no que bem entendam. Mas o que eu quero dizer é que por confiar e acreditar na supremacia desses valores, e vendo a política não como uma cosmovisão, mas como um meio prático, é preciso sim ter cristão na política. É necessário haver cristão na política. Então, quando as pessoas dizem, os cristãos na política, Léo, e é por isso que eu torço para que você entre nela, os cristãos na política são fundamentalistas, os cristãos na política são intolerantes, os cristãos na política isso e aquilo outro, são até analfabetos. Eu quero ver a coragem de alguém conseguir chamar de analfabeto Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, Gregor Mendel, que iniciou a genética, Lemaitre, que inventou a teoria do Big Bang, e tantas outras conquistas cristãs, cujos frutos são reconhecidos, mas não os valores que a geraram. Como, por exemplo, a invenção da pedagogia moderna que nasce no cristão Hugo de São Vito. Então, eu quero sim cristãos na política. Mas como se falou muito de política, eu vou fazer apenas um adendo. Eu nunca imaginei, nunca quis discursar na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, porque também enxergo nessa casa um histórico que nos envergonha. E faço questão de pontuar isso, me desculpe, senhores deputados. Agora, isso nunca me fez perder a esperança.
Por quê? Porque ao longo de legislaturas, vi nascer dentro dessa casa debates bonitos. Então, por mais que a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, assim como a Câmara Municipal de Maceió, assim como o Congresso, assim como todas as casas legislativas por aí afora, possuem as suas máculas, é de fundamental importância que aqui dentro estejam pessoas boas para a garantia da democracia. A democracia não se faz com o executivo, porque é a vontade da maioria. A democracia não se faz com o judiciário, porque é gente presa em gabinete que nunca soube o que é ter voto. A democracia se faz no parlamento, porque garante a pluralidade das vozes, inclusive daquele que pode olhar para mim e dizer tudo que você está falando aí é uma imbecilidade. E eu quero que o sujeito que me acha um imbecil também esteja aqui. Até mesmo para poder provar o contrário, que o imbecil é ele. Mas é esse embate que é necessário, e esse embate se faz no parlamento. Eu acho que com deputados como o deputado Bruno Toledo, o deputado Gilvan Barros, também que já participou desses debates, e aí eu faço a menção de lideranças jovens dessa casa que não estão aqui, mas que acho que vem fazendo um papel de aprendizado importante. Davi Maia, que se retirou, Cabo Bebeto, que também se retirou, e a deputada estadual Cibele Moura, e também um registro de uma das deputadas que eu acho uma das mais inteligentes dessa casa, apesar de eu discordar em quase tudo com ela, que é a deputada estadual Jó Pereira. Veja como é importante esse debate. Não é? Reconhecer, inclusive, o mérito daqueles com os quais você discorda profundamente. Então, por isso que eu gostaria de fazer esse registro. Agora, saindo plenamente da política, Léo. Plenamente da política. Eu acho que o Cabo Bebeto e o Bruno Toledo foram muito felizes em citar duas coisas: a naturalidade e a legitimidade com que você conquistou o espaço onde você está. O título de cidadão honorário de Alagoas não é entregue a você por uma mera articulação política que tem que haver para que essas coisas cheguem. Por que eu cito que tem que ter uma mera articulação política? Porque, por exemplo, me pesa muito meu pai e minha mãe terem saído de Mata Grande para me ter. Porque corre nas minhas veias o sangue sertanejo. Do meu pequeno município de Mata Grande, que talvez ninguém nunca tenha ouvido falar. Mas aí eu nasci em Maceió. Aprendi a amar Maceió. Amo Maceió. Mas como eu queria ter, sabe, realmente assim, dizer, sou daqui de Mata Grande. Então, assim, eu enxergo esse amor que você tem por Alagoas. Não são simplesmente pautas nacionais. Porque, assim, quando a gente fala de salvar a família, não é? De salvar os cidadãos, fica parecendo uma coisa tão abstrata, tão distante. Mas a gente não está falando da família, a gente está falando da família de cada um de nós. E essas famílias estão em Alagoas. É como quando dizem, por exemplo, que nosso Senhor Jesus Cristo foi à cruz para salvar a humanidade. É tão abstrato. Não, ele foi à cruz para me salvar, para salvar você, cada um de nós. Então nós estamos falando de coisas que estão vivas dentro dos lares. Porque vejam qual é a angústia de um pai e de uma mãe, sobretudo os mais pobres. Porque tem gente que adora pintar que é o pai dos pobres, Léo. Mas sobretudo os mais pobres, que não podem escolher a escola onde os filhos vão estudar. Porque eu sou um felizardo, Léo, você é um felizardo, todos nós somos aqui um felizardo, porque no momento que eu tiver discordâncias demais com as práticas de ensino que estão tendo na escola a qual eu pago, eu posso pegar a minha filha e botar na escola B. E posso exercer um tipo de cobrança nessa escola, porque eu vou chegar lá e vou dizer, olha, eu sou consumidor. Agora, quem consome os serviços por ser obrigado de um Estado tomado por uma visão hegemônica que não respeita as bases da educação familiar. Que depende da escola, não só para estudar, não, mas para comer. Haja vista, por exemplo, que tem que haver Olha, a lei é linda. Não é uma crítica à lei, não, porque eu concordo com ela. Mas veja um absurdo de ter que existir uma lei que abra as escolas em tempo de férias para que as crianças comam.
Quando surge uma liderança de forma natural e legítima de dentro do seio popular e se evoca contra isso, é muito mais importante do que o discurso de alguém que tem um mandato. É muito mais. Por quê? Porque isso desperta no seio da população uma esperança. Infelizmente, Léo, e sei que isso não vai acontecer. Por isso que é importante, em muitos momentos, a gente galgar espaços de forma natural e conquistar os espaços que nós podemos. Sei que isso não vai acontecer, mas eu falo de forma genérica. Quanto muitas vezes esperanças nascidas não são desperdiçadas, porque quando alguém se encontra da cara do gol, na cara do poder, entra em cena articulações de interesses inconfessos e nefastos, que acabam por resumir um ditado popular, né? Que é aquele, quem nunca comeu mel, quando vê lá aquela grande quantidade, se lambuza. E como é que a gente pode ter certeza de que não está alçando determinadas pessoas para traírem a nossa esperança? Quando a gente a conhece de perto e sabe o comportamento diante das lutas. Hoje, eu acho que hoje não, né? Foi no final de semana, a gente teve uma conversa em privado, no WhatsApp, né? Porque eu e o Léo, a gente tem uma amizade tão estreita nas conversas diárias e tal, que nos permitem brincadeiras de Facebook que muitos aqui devem acompanhar. Né? Mas a gente teve uma conversa porque eu li um post do Léo esses dias, falando que se fosse para fazer determinados conchavos, não seria jamais candidato. Né? Talvez vocês não entendam o impacto do post do Léo, né? Quem não conversa com ele diariamente, ou quem então só tem uma admiração distante, mas quem está mais próximo entende. Sabe por quê? Porque a possibilidade é real e nós estamos na cara do gol. E você sabe o que é desistir disso? Em nome de convicções? Assim, olha, não, a possibilidade é real, ela é sólida, tem muita gente me apoiando, eu tenho condições de multiplicar esses votos. Para entrar, os deputados sabem mais que isso, mais disso que eu. Para entrar, só é fazer um cálculo aqui de quantos votos precisa, arruma uma coligação, tal. Pronto. A situação não é que seja fácil, mas ela é palpável. E nós temos aí uma pessoa que diz, olha, é uma situação palpável, mas eu posso desistir se não correspondem às minhas convicções. E eu, naquele momento, com um pensamento matemático, né, eu olhei para o Léo e fiz assim, bicho, no zap, pelo amor de Deus, nunca esteve tão palpável. Vai com calma. Né? Aí o Léo disse, não, bicho, eu tenho que obedecer ao meu coração. É uma grande lição. Porque eu penso assim também. Só que naquele momento eu me deixei levar pela questão vamos ocupar um espaço para fazer tanta coisa que a gente sempre pensou em fazer e tal. E o Léo me chamou ali à realidade. E eu disse, não, bicho, é isso mesmo. Se é o coração que manda, velho, se é os compromissos primeiros e necessariamente com aqueles valores sólidos que nós devemos ter, é justamente isso que vale a pena. E graças a Deus eu tive a sorte de me aproximar de pessoas que sempre tiveram isso. Né? Por exemplo, não é segredo, presto consultoria aqui com o deputado estadual Bruno Toledo, e quantas vezes as nossas discussões em gabinete assim não foram marcadas por valores. Por valores. Entendeu? Como, por exemplo, apresentar determinados projetos que a gente sabia que poderia perder, mas que nós tínhamos a obrigação moral, me permita usar o nós aqui, deputado, porque eu falo da equipe, tínhamos a obrigação moral de apresentá-los. De apresentá-los. Como foi, por exemplo, a história da bebida nos estádios de futebol. Né? E o deputado apanhou até do bispo. Né? Até o bispo. Né? A gente teve que até mostrar uma foto na internet de que até o Bento XVI toma uma cervejinha, rapaz. Né? Que é isso. Então, assim, né? Então, assim, naquele momento, uma discussão que não era a cerveja, não era a bebida, era uma coisa preciosa de cada um de nós, a liberdade de escolher, o respeito ao livre-arbítrio. Se alguém vai usar do seu para ir para o inferno, bom, aí eu não tenho responsabilidade, né? Fazer o quê? Paciência.
Porque a nossa preocupação aqui, ao tentar ocupar espaços, diferente das ideologias nefastas do comunismo, nazismo, fascismo e tantas outras, não é salvar o mundo, não. O mundo já tem dono. A nossa preocupação é conseguir salvar almas, salvar pessoas, para que quando a retroescavadeira da história, né, que não é do Cid Gomes, né, para quando a retroescavadeira da história passar, pelo menos nós possamos dizer aos nossos filhos: estávamos acordados, sabíamos pelo que lutamos, e entendíamos, como diz Mateus, que não se acende uma vela para colocar debaixo da mesa, mas no lugar mais alto. E aí quem quiser que a enxergue, quem quiser que a perceba o que ela ilumine. Eu não tenho, meus amigos, para finalizar, e eu aprendi muito isso com o Léo, uma preocupação do que vai acontecer com o futuro. Eu aprendi muito isso com você, Léo. Porque Santo Tomás de Aquino diz uma coisa que é linda, né? As amizades se fazem mais fortes pelos mesmos quereres. E nós temos quereres semelhantes, às vezes podemos, evidentemente, divergir nas convicções ou nos métodos. Mas nós tentamos alcançar um bem ao próximo. Não é? Porque é fácil amar a humanidade em abstrato, difícil é amar o homem, ou ser complicado. Não é? Sobretudo quando não pensa igual a nós. Não é? Ou ser complicado. E eu aprendi isso muito com o Léo. Não é? E eu acho isso muito lindo. Porque é o desapego. É o desapego. Tudo isso que a gente tem aqui, sabe? O título de cidadão honorário de Alagoas, que é merecido, lindo e belo. Os cargos ocupados. Vão se resumir, no final das contas, a uma frase bíblica belíssima. Tu és pó. Do pó viestes, ao pó voltarás. Agora, não é porque somos pó que devemos ficar parados. Porque esta mesma Bíblia nos ensina a olhar para a parábola dos talentos. Quantos talentos foram te dados? Quantos conseguisse multiplicar? E para conseguir fazer isso, Léo, é preciso saber qual é o melhor lugar de multiplicá-los. E você tem feito isso muito bem. Tem feito isso muito bem. Para finalizar, o Movimento Brasil tem multiplicado esses talentos. E se assim tem feito, é porque se inspira em quem está na ponta. Dentro da Assembleia Legislativa, quando junto com a Rita, vocês brigaram, né, no plano estadual de educação, etc. e tal, né? Houve uma multiplicação de talentos entre os deputados que muitos não estavam nem acordados para o que estava acontecendo. Agora, imagine o deputado Bruno Toledo e o deputado Cabo Bebeto vai saber o que é isso. Imagine o que é você não ser uma minoria organizada para tentar bater na porta de deputado para marcar reunião com ele. Não é fácil. Não há o grupo de pressão por trás. E sem contar, e aí eu admiro a coragem que o Bruno teve, que no outro dia o deputado pensa, epa, apoiar isso aqui, no outro dia vai estar a manchete de jornal me chamando de fascista. E estava. Porque assassinar a reputação é muito fácil. E é muito simples. Mas esses talentos se multiplicam por meio dessa coragem, não importando o lugar onde estejam. E você, Léo, soube passar pelo Movimento Brasil e multiplicar esses talentos. Soube multiplicar esses talentos entre empresários. Soube multiplicar esses talentos no lar, educando crianças, que não é tarefa fácil no mundo de hoje. Porque, me diga bem, escolher entre valores e o shortinho da Anitta nos dias de hoje não é tarefa fácil para um pai. Porque, obviamente, os nossos adolescentes, em muitos momentos, se sentem excluídos. Poxa, todo mundo da minha turminha gosta disso e eu não. Não é fácil educar hoje. Não é fácil. Multiplicar esses talentos dentro de casa é muito mais difícil. E aí, para finalizar, juro, né? Foi lançada aqui a candidatura do Léo à Prefeitura de Maceió pelo Cabo Bebeto. Olha, Léo, só tem um lugar que eu não vou com você, lhe apoiando.
Se você disser, agora eu quero ir para o inferno, aí eu não vou não. Mas nas demais lutas, a minha confiança é tão grande, bicho. Pode contar comigo. Agora, amadureça essa ideia em você. Entenda o que isso pode transformar em você. Para que você nunca perca essa capacidade de multiplicar os talentos que aqui estão, carregando a confiança que está sendo depositada. Porque no final das contas, tudo é pó. Obrigado a todos. Bom, depois das palavras de Vilar, vou dar a missão aqui, a hercúlea missão, a palavra a Carolina Dias. Você que sabe. Passa a palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Bruno. Eu prometi para minha irmã ontem que eu não ia chorar hoje, mas Camila, a promessa não vai ser cumprida, porque eu já chorei. Falando da minha irmã, outro dia a gente falava sobre o quanto a gente foi agraciada pela providência divina de ser cercada por pessoas fantásticas em momentos cruciais da nossa vida. Uma dessas pessoas, e provavelmente a primeira, foi o Léo. Eu conheci o Léo há uns 5, 6 anos atrás, eu tinha 14 para 15 anos. Ele era um dos líderes do movimento do impeachment da presidente Dilma. E de lá para cá foram muitas batalhas, que já foram citadas aqui diversas vezes, como a retirada da ideologia de gênero de mais de 40 municípios, o Plano Estadual de Educação, como o projeto de lei da Escola Livre, as manifestações contra a candidatura do então senador Renan Calheiros à presidência do Senado, entre outras, sobre o comando desse grande guerreiro que é. E que veio se tornar também um grande amigo, não só para mim, mas creio que para todos nós. A atuação do Leonardo me fez aprender que nós devemos ser combativos, mas também conciliadores quando necessário. Acho que essa sessão é a prova disso. Nós tivemos grandes batalhas aqui dentro e o Léo consegue ser respeitado até por quem diverge das concepções dele. Ele não teme voltar atrás quando erra, pedir perdão e estender a mão a quem precisa dele. O Léo é um pai e um marido exemplar, que faz da sua família um espelho dos valores que nós defendemos. Também por isso escolhi para ser meu padrinho, Frei João. Frei João foi embora? Porque além de comungar da mesma fé que a minha, ele me ensinou a amar essa fé e a defender ela. Meu padrinho tem um coração gigante. Não mede esforços em lutar pelo Estado que o acolheu, que ele abraçou como sua terra. Ele, que já era alagoano por convicção, agora recebe esse título, o qual eu agradeço à Assembleia Legislativa na pessoa dos deputados presentes. Deputado Cabo Bebeto, Bruno Toledo, Gilvan Barros Filho. Pulando um pouquinho o meu script, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de dizer para todo mundo que eu sou sua amiga, que eu sou sua afilhada. Tenho muito orgulho de estar com você, sobre o seu comando, nas trincheiras dessa guerra na qual nós estamos, nas grandes batalhas que nós já travamos, que nós ainda vamos travar. O filósofo espanhol Ortega y Gasset tem uma frase que diz que sem missão não há homem. Obrigada por escolher Alagoas para cumprir sua missão. Passo a palavra a Rita Lira. Quer falar daqui?
Bom, bem difícil, né? Falar agora de todas estas palavras. Senhor presidente, senhores deputados, senhores e senhoras aqui presentes. Inicialmente, bom dia. Há tempo, eu gostaria de saudar a todos por este momento de reconhecimento, gratidão e confirmação que a participação dos cidadãos comuns na política é extremamente saudável e necessária a toda e qualquer nação. O exercício da cidadania é essencial, é a voz que ecoa, que pode ser ouvida e correspondida, que possibilita um país caminhar com harmonia, com justiça, com igualdade, com ética, com respeito. A concessão deste título a Leonardo Dias, representando a todos que foram às ruas lutar por um país melhor, é justo e honroso. A escolha foi acertada. Muitos acontecimentos, sofrimentos, conquistas, indignação, perseverança, esperança, têm marcado e transformado a vida de cada um de nós, aqui representados pelo Léo Dias. Não somos mais os mesmos, não somos mais. Não há como ser mais os mesmos, as cortinas foram abertas. E a responsabilidade do conhecimento é ensurdecedor. Como diz São Tomás de Aquino, não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Esta frase resume Léo Dias. E hoje não tenho como não lembrar da coragem, da dedicação, da fé deste gigante, meu adorado elefante, que carinhosamente sempre o chamo, quando nos deparamos com a nefasta ideologia de gênero. Também preciso ressaltar que, graças a Deus, esta casa nos recebeu na sua grande maioria, ajudando e priorizando a proteção das famílias, dos jovens, das crianças. Muita perseguição é fato. E aqui não apenas nós fomos atacados nesta batalha travada contra tão óbvio, lutávamos e lutamos contra o mal. Uma luta para tomar almas. Mas também foram cruelmente atacados, né, Bruno Toledo, entre outros deputados. E, mais uma vez, aproveito para agradecer a eles também pelo zelo, né, pela firmeza, pela lucidez e pelo zelo com as famílias alagoanas. Muito obrigada. Mas não bastava retirar a ideologia de gênero dos planos de educação, pois, como seus apoiadores diziam, que continuariam a implantá-la, como continuam até hoje. Tenhamos esta plena consciência. Daí, Léo traz a ideia do que vem a se tornar o projeto Escola Livre. Em seguida, Infância Sem Pornografia, e um canal de muita informação, orientação e barulho, mas que trouxe muita orientação aos pais e jovens com a página Alagoas contra a Doutrinação Escolar. E esta foi a maior conquista nesta batalha, né? Muitas vezes as pessoas diziam, tá, vocês lutaram, mas eles continuam. Mas a gente teve uma grande conquista. Trouxemos à tona o que estava oculto. Trouxemos a verdade. Eles já não faziam mais as escondidas, né? E hoje eu tenho assim uma alegria muito grande quando eu vejo que nós mudamos valores, nós recuperamos valores. Eu hoje vejo jovens, bem jovens, né, falando em ética, falando em moral, defendendo na família, defendendo Jesus Cristo. Né? Isso é muito importante, porque a gente começa realmente a ver a esperança. Não vai ser para a gente, é fato, né? Mas a gente continua nesse trabalho.
mas a gente garante aí a esperança e a chance no futuro dessa meninada que está aí, dos nossos filhos, dos filhos de cada um de vocês, né? E de toda uma sociedade, e do nosso país, que a gente diz que ama, e ama. Eu nunca percebi, até então, o quanto eu amava esse país e esse povo. E foi exatamente o Movimento Brasil, o Léo, Daniel, Jornandes, o Vilar, né? Ao próprio Bruno, e a todos nós aqui, a Suzy, incansável, né? E Tiago, né? Cada um de vocês que saíram, que se dispõem e que descobriram a importância de ser cidadão brasileiro, de exercer essa cidadania. E graças a isto, muitas famílias podem defender seus filhos e têm conhecimento dos seus direitos. Um país com filhos corajosos, éticos, tementes a Deus, patriotas, tem um tesouro valioso. Leonardo Dias, Deus lhe abençoe e o fortaleça diariamente. Eu estou do seu lado, sempre. E não queria concluir sem antes agradecer a generosidade de sua esposa, a Pátria, e seus filhos, em compartilhar seu tempo conosco, sua vida, sua saúde, em prol da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigada a todos vocês. Convido a todos para, de pé, ouvir a execução do hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia o sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no templo, caulhovante da indústria, te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Encerro a presente sessão e convido a todos para um coquetel que será servido na sala anexo. Obrigado a todos.